com algumas medidas, onde tem todo um procedimento de higienização, de álcool em gel, de medição de temperatura, distanciamento e tudo mais, distância entre as cadeiras, quantidade de aluno, para tentar iniciar uma forma presencial. Mas tem todo um protocolo aí, não sei se vocês chegaram a ler, andou circulando aí, tem também na página da instituição. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, inicialmente, pelo menos nesse mês de agosto, né, que quando inicia o segundo semestre, alguns cursos, na verdade todos, né, em agosto ele vai ser remoto, de forma remota, porém, algumas práticas pode ser presencial, né, tipo estágio, seguindo aquele protocolo. Só que em setembro já tem um mecanismo de conseguir dar 50% da carga teórica presencial, né? Então já tem uma luz aí dizendo que se nada agravar mais, né? Se o quadro não agravar mais dessa pandemia, pode-se dar 50% da carga horária teórica de forma presencial. E em outubro seria os 100%, de forma gradativa aí, né? Mas, por enquanto, o nosso curso, ele já tem um planejamento assim, ó, que vai ser esse segundo semestre aí de forma remota. Tipo assim, se não deu para dar presencial, a gente já está com o plano de dar remotamente para não deixar parado, né? Como as federais, por exemplo, tem muitas federais aí que estão paradas desde março. Então, os alunos estão perdendo aula, é como se fosse uma greve, e os alunos estão sem aula desde março, né? Tem algumas se movimentando aí para voltar de forma remota, né? Nem presencial. Então, assim, para vocês não ficarem prejudicados, perderem um ano, 6 meses, esse próximo semestre vai iniciar de forma remota, só que dependendo aí da situação, né, se esses casos aí começarem a baixar mais aqui na nossa cidade, no estado, o governador liberando um decreto aí, volta-se de acordo com aqueles protocolos que a Unir publicou, né? Então, uma esperança ainda esse do próximo semestre de ter alguma aula presencial. Aí a gente vai ter que aguardar os decretos dos governadores, né, do Conselho Estadual de Educação e da própria reitoria. Mas, em suma, é isso aí. A priori, começar de forma remota e, se Deus quiser, aí der tudo certo, a gente começa gradativamente de forma presencial. Implementar a forma presencial. Mas não é garantia ainda isso aí. Entendeu? E o que é que vocês acham disso aí? Oi. Tem que aceitar, né, professor? Professor. Na Tem muito o que verdade, fazer. a gente não pediu isso, né? Isso Pois aconteceu, infelizmente. É um ano atípico, teve muitos prejuízos aí, né? De tudo, né? Então, tem que se virar como pode. O chato é a universidade não flexibilizar as parcelas, né? Só isso. Flexibilizar o quê? As mensalidades, né? Você diz com relação ao quê? A desconto? Porque a instituição não está tendo gastos, né, com o prédio. Então, mas as mensalidades continuam a mesma coisa, cobrando. Mas os gastos estão tendo. Eu andei analisando essa questão dos custos, eu vi que tinha muitos alunos perguntando por desconto de mensalidade. Eu, particularmente, assim, não tenho nada contra, mas pelo que eu já vi aí de algumas decisões da Justiça, deliberou que a instituição, até mesmo as escolas particulares, não são obrigadas a dar o desconto. Tanto é que, por exemplo, a escola lá dos meus filhos, que é o CBS, que é o Bernardo Sayão,
Ô, Eder, deixa eu só o microfone um minutinho, depois você abre quando você for falar. O CBS, por exemplo, esse mês eles tiraram o desconto, eles estavam me dando 8% de desconto por causa dessa pandemia, que estavam tendo aulas remotas, e cancelaram, porque eles ganharam na justiça aí, dizendo que a lei era inconstitucional e tudo mais, né? Então, com relação a desconto, eu não vejo muita saída não para vocês. O que eu vejo, e o que eu sou a favor, assim, eu até luto muito por isso, tanto nas reuniões de cursos e tudo mais, primeiro, para instituir o Crédito NIRG no curso, né? O Crédito NIRG é uma forma de financiamento para tipo um FIES aí da vida, mas a instituição que banca. A maioria dos cursos tem esse crédito, engenharia não está incluído, né? Então a gente está lutando para isso aí. E a outra coisa, e mais importante, que é a redução da mensalidade, não um desconto, seria assim uma readequação da mensalidade de acordo com o mercado de trabalho. Tipo, de acordo com o mercado, né? Então, assim, se tem instituições aí ofertando o curso de engenharia com a mensalidade menor, então a gente vai ter que brigar para readequar a nossa mensalidade, não pode ficar maior. A nossa mensalidade de medicina, por exemplo, é a menor do Brasil. É muito, muito baixo em comparação aos outros. Aqui não chega nem a R$ 3.000, 3.000 e pouco uma mensalidade de medicina. Encontro em contrapartida ali em Porto Nacional chega a 8, 9 mil reais, né? Então, assim, é um distanciamento muito, muito grande aí. Agora, se você pega para o lado da engenharia, a engenharia ela está assim, acima de algumas instituições. Então, a gente vai ter que brigar por isso aí. Eu acho que os alunos têm que se juntar, têm que se unir e pedir para fazer uma readequação disso aí. Um levantamento de custos do curso. Quanto é que o curso gasta? Né? Qual é o valor do custo do curso? Então, fazer uma redistribuição e cobrar uma mensalidade mais justa. Né? Então, acho que teria que ser nesse sentido aí. E eu creio que é possível fazer isso, né? Baixa vontade aí, dá para fazer essa readequação aí. E se eu não me engano, em Porto Nacional, a mensalidade é 600 e pouco de engenharia. Ah, mas aí também tem que ter cuidado nisso aí, que às vezes os caras botam assim uma estratégia, tem que ver a quantidade de créditos, né? Às vezes, por exemplo, oferta 4 disciplinas, e aí quando você põe mais 2, aí vai aumentando mais. Às vezes é só no primeiro período, tem uns asteriscozinhos, é a primeira mensalidade, então tem que verificar tudo isso aí. Não, mas o crédito lá tá bem mais barato. Lá tá 36,15, se eu não me engano. Aqui nosso crédito tá 43,35. Eu acho que tem que olhar pelo crédito, e é o que eu falei, né? Então, assim, antes, quando foi criado o curso da engenharia, a mensalidade era mais barata da região. Você podia fazer uma pesquisa e tudo mais. Só que aí depois, né, com essas crises aí aumentando, cara, a instituição ela ia dando recomposição salarial, ia dando recomposição nas mensalidades, e acabou que ficou maior do que muitas faculdades aí, né? Então tem que fazer essa readequação. Nem que tenha que fazer um novo PPC, uma nova matriz, mas tem que mudar o crédito aí. Essa é a minha opinião e brigar por isso aí, né? Então, vamos lá, depois a gente conversa mais sobre isso. Fazer só uma chamada aqui básica, bem rápida. Depois eu boto o conteúdo aqui, só para não perder tempo. Alan, tá por aí? Tá. Carlos Eduardo. Não. Me ajuda aí. Éder, tá aí. Presente. Hugo, tá por aí? Tá. Jeff, tá por aí? Sim. Luiz. Presente. Também vi. Marcelos. Presente. Maria Júlia. Chegou ainda não? Maria, cadê? Matheus, tá por aí, eu vi. Presente. Maurício. Presente.
Presente. Tá. Aí, Patrícia, não. Rony tá por aí. Tassis. Presente. Tassis não, né? Tássio tá por aí também. Tâmara. Tâmara. Tá não. Thaís. Tá aí? E o Alisson. Então, era isso aí. Deixa eu gravar aqui. Estão vendo a tela aí? Sim, senhor. Eu tava dando uma olhada aí. Ficou faltando 2 aulas só, né? Ficou faltando. Era a última aula. E logo na semana seguinte ia ser a nossa avaliação, né? E eu sabia, cara, assim, é porque eu deveria ter até continuado, é porque houve mesmo como é que se diz? Uma proibição. Eu sabia que não tem sentido, cara, assim, dava para dar de forma remota, já que estava proibido essa questão de presencial, por que que não, né? Por que que parou para depois continuar da mesma forma? Isso aí eu fui totalmente contra com relação a isso aí. Até mesmo porque dava para fazer esses experimentos, até mesmo aqui, ó, se você pegar, não temos um laboratório específico de física na instituição. Então o cara diz assim, mas a disciplina é prática, teria que ter o laboratório da disciplina. E não tem, a gente se vira lá com alguns experimentos que a gente faz e tudo mais, né? Então por isso que eu queria ter terminado, mas fui impedido com relação a isso. E aí estamos aqui de novo. Mas a aula de hoje, né, eu vou falar sobre eletrostática, conteúdo aí em particular da eletrostática, a lei de Coulomb, né? Isso é importante aí para vocês, tanto para a gente estudar lá na parte de instalações elétricas, para entender um pouco como é que funciona, como é que é essa questão do ponto de vista dos átomos, né, dos elétrons, esses movimentos, essas cargas elétricas, né, a diferença de condutores e isolantes, e para que vocês tenham essa noção. E acaba que a lei de Coulomb, que eu vou apresentar aqui para vocês, acaba que é até uma coisa boa lá para a mecânica também, porque os princípios que vão ser utilizados na lei de Coulomb, né, para fazer alguns exemplos, por exemplo, vocês podem aplicar em mecânica, que é uma disciplina aí que eu acho que vocês vão fazer próximo semestre. Ok? Tem também aqui uma aula naquele site que eu costumo mostrar aqui para vocês, né? Lá do PET do Colorado. Tem algumas simulações aqui, ó, se vocês estiverem vendo aí, acompanhando, de física, de química, matemática, biologia, uma coisa aí. Tem uma simulação aqui, que é tipo um experimento, um laboratório sobre lei de Coulomb, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu já vou adiantar aqui e depois eu abro a apresentação. Deixa eu só procurar aqui, lei de Coulomb aqui. Tá, lei de Faraday. Cadê? Já passei? É. Aqui. Lei de Coulomb's Lei.
Lei de Coulomb tem aqui uma parte numa escala macro, tem uma escala atômica, vou pôr aqui na escala macro, só para a gente ver de forma maior, mas é a mesma coisa, né? O que a gente vai trabalhar hoje é essa lei, só vou adiantar aqui para vocês, né? Então, assim, aqui como vocês estão observando aí, eu tenho duas cargas elétricas, Q1 e Q2, ok? Q1 e Q2, que estão distantes, né? Estão separadas por uma distância, que eu posso chamar de D. Aí aqui eu regulo a distância que eu quero, as cargas, isso aqui é para fazer a simulação. Observe que em cima te dá o valor da força, né, exercida por essas cargas elétricas aqui. Aqui eu posso mudar o valor da carga, né, dessas cargas elétricas. Eu quero uma carga de 10 microcoulombs. Então, eu posso regular aqui o valor da carga. Ela pode ser negativa como positiva. Aqui também o valor da carga 1 e da carga 2. Então, só para adiantar aqui um pouco essa questão, e aí a gente vai ver daqui a pouco, se essas cargas elas têm o mesmo sinal, ou seja, se as duas são positivas, cargas positivas, né, eletrizadas positivamente, existe uma força, como as cargas são do mesmo sinal, uma força de repulsão. Observe o sentido aqui dessas setinhas aqui, ó. Elas tendem a se repelir. Cargas do mesmo sentido, do mesmo sinal, elas tendem a se repelir. Ok? E cargas com sinais contrários, por exemplo, se eu coloquei aqui uma carga negativa e aqui uma carga positiva, imagine que eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva. Olha o sentido da força aí que alterou, né? O sentido da força agora é de atração. É de atração. Os opostos se atraem. Isso. Muito bem. É a lei da natureza, né? Apesar que nós temos aí algumas exceções, né? Aí falando do ponto de vista do homem. Mas era para ser assim, mas vamos nem entrar nisso aí. Então, observem que as cargas de sinais contrários, elas tendem a se atrair aqui. E o que a gente vai ver, né, na lei de Coulomb é que a distância entre essas cargas influencia. Então, quanto mais perto as cargas estão, ó, observe que a força aí vai aumentando, tá vendo o valor dela, ó? Se eu colocar elas distantes aqui, ó, a força aqui está em 89 newtons, quase 90 newtons. O que acontece quando eu vou me aproximando dessas cargas? Olha que a força vai aumentando, tá vendo? A força está aumentando. Então, quanto mais próximo as cargas estiverem, maior é a força. Ok? Isso aí é a lei de Coulomb. É o que a gente vai trabalhar hoje. Se eu mudar o sinal aqui, ó, força de repulsão. As cargas tendem a se repelir. Mas não mudou aqui o valor da força, tá vendo? Mesmo eu mudando o sinal, ó, eu vou trocar aqui de 10 para menos 10, ficou o mesmo, 4.585, 4.585. Aí a gente vai ver isso aí, por quê? Ok? Tranquilos? Essa aqui é a lei de Coulomb, né? Ou seja, que a força elétrica exercida por duas cargas elétricas, ela é diretamente proporcional às cargas elétricas, ou seja, depende do valor das cargas, é diretamente proporcional, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí isso aí a gente vai ver. É inversamente proporcional a essa distância aqui, ó. Na verdade, é ao quadrado dessa distância. Então, mostrado isso aí, vamos para nossa lei, aqui é a lei de Coulomb. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui algumas coisinhas bem rápidas, porque a gente precisa fazer alguns exercícios.
Então, aqui o assunto da aula de hoje, ó, eletrostática, né? Então, vamos começar aí com um conceito aí de carga elétrica, né? Apesar que eu já tinha comentado com vocês sobre cargas elétricas na hora que eu falei lá sobre capacitor e indutor. Mas se vocês recordarem, um átomo, basicamente assim, ele é composto ele pode ser dividido em três, né? Na verdade é em mais, mas os principais seriam os prótons, representado aqui pelo mais, os elétrons, representado aqui pelo menos, e os nêutrons, que aqui a gente não coloca, mas o neutro, que significa um objeto eletricamente neutro, é quando tem o mesmo número de prótons e elétrons, ou seja, se em um átomo, ou se em um corpo, né, existiu a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está eletricamente neutro, ou seja, os prótons compensam os elétrons, entendeu? Assim, se em determinado objeto, um corpo ou uma carga, se a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, eles estão, a gente diz que estão eletricamente neutra. Então, não há carga, vamos dizer assim, neste corpo. Se nesse objeto existir mais cargas positivas, né? Isso significa dizer que este corpo perdeu elétrons, ou seja, os elétrons foram para algum lugar. E aí a gente vai ver isso aí mais adiante, né? Os elétrons se movimentaram e foram para o lugar. Ou foi para a Terra, ou foi para um outro objeto. Então, quando se diz que um corpo perdeu elétrons, é porque ele está com a carga positiva. Quando a gente diz que um corpo ganhou elétrons, ou seja, tem mais elétrons do que prótons, esse corpo, né, esse objeto, está com a carga negativa. Ok? Então, carga positiva perde elétrons, carga negativa ganha elétrons. A unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb, representado aqui pela letra C. E um Coulomb corresponde a quanto? A 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, né? Aí, se a carga for negativa ou se for positiva, não importa, que a gente vai trabalhar sempre com módulo, né? Então, um Coulomb vale 6,25 vezes 10 a 18. A gente vai trabalhar muito também com carga pontual. O que seria uma carga pontual? É aquela que está distribuída em um corpo cujas dimensões são desprezíveis. Ou seja, quando eu considerar uma carga pontual, eu estou desprezando, por exemplo, a massa dessa carga. Imagina uma carga muito, muito pequena, onde essas dimensões aí, principalmente a massa dessa carga, vai ser desprezada. Beleza? A maioria das questões a gente vai tratar sobre uma carga pontual. É assim mesmo que se escreve, pontual. Então, só para relembrar também, a carga do elétron, quanto equivale um elétron só, que é a carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Então, a carga de um elétron, o Ezinho, menos E, no caso que é um elétron, um próton seria mais E, né? A questão do elétron e do próton é só o sinal, porque o elétron seria o negativo e o próton seria o positivo. Ok? Então, quanto vale o Ezinho, que é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, assim, qualquer átomo, qualquer estrutura, qualquer objeto, eles são compostos por átomos, né? São compostos por elétrons e prótons. Então, dependendo da característica deste objeto, ele vai ter mais facilidade de perder ou ganhar elétrons. Aí a gente vai definir isso aí daqui a pouco. Isso aqui está aqui colocado, mas isso aqui vocês já sabem, a questão desses prefixos, micro
Micro significa, eu já trabalhei muito isso com vocês, um micro, que é representado por essa letrinha grega aqui, mi, é 10 a menos 6, o C é de coulomb. Um nanocoulomb, o N, né? O N é de nano, que é 10 a menos 9, e um pico, que é 10 a menos 12. Pico, 10 a menos 12. Muito bem? Então, só para lembrar também, já que eu adiantei isso aqui, ó, quando os objetos estão neutros, né, ou seja, não está eletrizado, nem positivo nem negativamente, com nenhuma carga, esses corpos, eles nem se atraem, nem se repelem, eles ficam parados aí. Agora, quando os corpos, né, vamos dizer assim, estão com o mesmo sinal, ou seja, positivo, positivo, negativo, negativo, cargas elétricas com o mesmo sinal, elas se repelem, né? Cargas elétricas com sinais diferentes, elas se atraem, ok? Então, basicamente é isso aí. Sinais iguais repelem, a força é repulsiva, e cargas elétricas com sinais diferentes, a força é atrativa, elas se atraem. E aí eu chego, por exemplo, numa questão que a gente vai debater lá em instalações elétricas, que é a questão dos condutores elétricos. Condutores elétricos, né? O que seria um condutor, por exemplo? Um condutor, basicamente, é um objeto, normalmente a gente fala que são os metais, né? Onde existe a facilidade de perder elétrons, ou seja, esses elétrons, eles começam a se movimentar livremente, ele tem essas facilidades, entendeu? Por isso que a gente chama isso aqui de elétron livre, né? Esses elétrons, ele da última camadinha aqui, eles têm a facilidade de se locomover, ou seja, da molécula, da estrutura do metal, perder esse elétron e esse elétron se locomover para um outro lugar. Então, quando um objeto ou um tipo de átomos, né, por exemplo, os metais, tem essas facilidades, a gente fala que eles são condutores. Então, metais tipo ferro, ouro, platina, cobre, prata, a maioria de todos esses metais aí, eles têm essas facilidades, esses elétrons, eles começam a se movimentar livremente, né? Diferente dos isolantes. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Mais aqui aí alguns exemplos, né? Diferente dos isolantes, que os isolantes, eles não têm essas facilidades. Os elétrons, né, da última camada, eles estão ligados tão firmemente que eles não se soltam facilmente. Então, por isso que não há uma condução, não há um movimento de elétrons. E se não há um movimento de elétrons, não há uma corrente elétrica, né? Então, quando o material é desse tipo, que é difícil essa locomoção desses elétrons de um lugar para outro, a gente fala que ele é isolante, né? Isolante elétrico. Ou também vocês podem encontrar com essa palavrinha aqui, dielétrico. Deixa eu ver aqui quem chegou. Maria Júlia. Então, é isso aqui. Exemplos de dielétricos, né? Ou isolante elétrico, vidro, seda, plástico, borracha, madeira seca, né? Porcelana e tal. Bom, aqui, só para ilustrar, né? Por exemplo, aqui, ó. Imagina aqui que eu tenho um corpo que está ligado à Terra, né? Através de um condutor. E esse corpo, ele está eletrizado aqui, ó, negativamente, ó. O que acontece com esses elétrons deste metal? Como há um caminho aqui, ó, um condutor, e é um metal também, esses elétrons, eles tendem
a vir por aqui, ó, para a Terra, ok? Fazendo com que, se eu deixar isso aqui muito tempo, esse caminho, o corpo vai ficar neutro, ou seja, vai equilibrar a quantidade de elétrons e prótons neste metal. Né? Então, é como se eu estivesse descarregando, né, toda a carga elétrica que estiver contida nesse metal. Da mesma forma que um corpo estiver eletrizado positivamente. Só que agora o sentido da corrente é o contrário. Os elétrons, eles saem daqui da Terra e ele vai para o metal, fazendo também um equilíbrio, né? Ou seja, deseletrizando esse metal, fazendo com que esse metal fique neutro. Isso com o passar do tempo. Isso aí seriam os corpos ligados à Terra, né? Eu posso eletrizar dois corpos, por exemplo, por atrito, né? Aqui eu tenho um bastão de vidro e um pano de seda. Se você pegar um pano e esfregar bastante aqui no bastão, eu começo a atrair os elétrons de um corpo para o bastão, por exemplo, eu posso eletrizar esse bastão. Eu não sei se vocês já fizeram algum experimento desse tipo. Eu já fiz alguns, quando lá no ensino médio, por exemplo, eu peguei um balão ou um pente, passava no cabelo bem muito e depois tentava levantar alguns papéis. Tinha um outro experimentozinho que era um canudo. Se você pegar um canudo e esfregar bastante com um pano nesse canudo, e depois pega o canudo e põe com a torneira aberta. Você deixa uma torneira aberta, bem pouquinho, fazendo um fiozinho de água, e você vai, se você chegar perto com esse bastão, com esse canudo, você vai ver que o percurso dessa água vai mudar, sem você encostar nela. Vocês já fizeram isso aí ou não? Já Alguém sim. Já fiz sim também. Eu já. Desse da água? Já. Muito bem. Pois é, isso aí é uma eletrização por atrito, né? Isso é tudo eletrostática. Quem nunca tomou um choque numa porta de um carro ou em qualquer outro lugar aí? Eu tomo bastante aqui com minha chapa de acrílico aqui. Quando eu vou tirar uma de perto da outra. É? E Pois estoura. é essa questão da eletrostática. O corpo está eletrizado e aí há a transferência desses elétrons, né? Também eu posso induzir, né? É uma outra forma de eletrificar, vamos dizer assim, um corpo, né? Onde eu, sem nem encostar nele, é isso que eu comecei a falar aí, ó, um corpo, ele pode induzir elétrons, né? Mas se você observar aqui, esse bastão que está eletrizado positivamente, se você encosta aqui perto de um metal, por exemplo, de um condutor, a tendência, como aqui é positivo, a tendência é que os elétrons venham para essa parte de cá, desse metal, ó. Né? Deixando aqui os prótons do outro lado. E aí, se eu aterrar isso aqui, ó, eu consigo transferir, eliminar esses prótons, depois eu tiro o bastão e o corpo fica todo eletrizado negativamente, com elétrons. Basta que você faça isso aí, ó. Aproxime um bastão perto de um corpo neutro. Aqui, inicialmente, o corpo está neutro, não está carregado, porque a quantidade de elétrons e de prótons são os mesmos. Se você aproximar um corpo eletrificado, né, ou eletrizado positivamente, esses elétrons vêm aqui para essa extremidade. Depois, ó, se você colocar um fio condutor aqui para a Terra, essa outra parte aqui vai ficar neutra, né, porque os elétrons aqui da Terra vai subir para cá, para zerar aqui. E se você tirar o bastão aqui, que nessa figura, nessa última figura aqui, ficam só os elétrons. Então, assim, eu eletrifiquei, né? Eu transferi elétrons de forma indutiva. Isso aí, quando isso acontece, a eletrização é por indução.
Isso aqui eu estou mostrando aqui a mesma coisa, ó, pega um corpo neutro, aproxima um bastão eletrificado, tal. Isso aqui vai ser a mesma coisinha do exemplo anterior. Vou pular que eu quero chegar lá no... Eletrização por contato também é uma das formas, por exemplo, aí já há um contato. Se você pegar um corpo carregado negativamente e encostar num corpo neutro, o que acontece? Há uma transferência de elétrons, né? E eles ficam depois, num certo tempo, em equilíbrio, né? A quantidade de elétrons desse corpo vai ser a quantidade de elétrons desse outro corpo aqui. Ou seja, a quantidade de elétrons inicial que tinha aqui ia ser dividido por 2. Bom, cheguei onde eu queria, que é a lei de Coulomb, né? O que é a lei de Coulomb? Coulomb foi um dos primeiros a começar a entender isso aí. Obviamente, essa lei de Coulomb, ela está ligada àquela lei lá gravitacional, lá de Newton. Opa. Né? Que diz o quê? Que a força elétrica entre duas cargas pontuais, desprezando as dimensões dessa carga, desprezando a massa e tudo mais, é diretamente proporcional ao módulo dessas cargas. Quando eu digo ao módulo dessas cargas, é porque não me interessa se a carga é positiva ou negativa. E inversamente proporcional ao quadrado da distância, ó. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se as cargas são de sinais contrários, essa força tem esse sentido aqui, ó, de atração. Se as cargas são de sinais idênticos, a força é de repulsão e é para o lado de cá, ó. Ok? Então, só para mostrar aqui para vocês que a lei de Coulomb diz isso aqui, ó. A força elétrica, que pode ser de atração ou repulsão, ela é proporcional aos módulos, né, das cargas elétricas. Módulo aqui é porque a gente vai esquecer o sinal, vamos trabalhar só com os valores absolutos. Q1 e Q2. Então, imagina aqui que eu tenho duas cargas, ó, Q1 e Q2. Daqui a pouco eu faço um exercício sobre isso aí. Q1 e Q2, tanto faz, positivo, negativo, negativo, negativo. Estão separadas por uma distância que eu vou chamar aqui de R. Então, a força vai ser o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido por essa distância ao quadrado. Como eu disse que ela era proporcional, ela depende também de uma constante, né? Para a gente tirar essa proporcionalidade, a gente tem que inserir uma constante. Essa constante aqui, K0, é chamada de a constante eletrostática no vácuo. E vale aproximadamente 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ok? Essa é a unidade dessa constante eletrostática. Muitas vezes a gente vai usar o valor 9. Vamos aproximar isso aqui para 9. 8,99 vezes 10 a nona. Muitas vezes a gente pode usar 9 vezes 10 a nona. As cargas elétricas sempre em Coulomb, óbvio. A distância, ó, isso aqui é importante. Distância sempre em metros. Ok? Porque a própria definição de Newton lá tem que ser em metro. Então, força em Newton, cargas em Coulomb e a distância em metros. Muitas vezes as distâncias vão estar em centímetros, milímetros, micrômetros ou picômetros. Tem que sempre transformar para metros. E a fórmulazinha é essa aqui, ó. Observe que ela é bem parecida com aquela fórmula da força gravitacional. Isso aqui, ó, tanto serve para cargas elétricas, que são do ponto de vista atômico, né, de átomos, como também ela pode servir para corpos de massas enormes, tipo planetas. Se eu pegar um planeta e outro planeta, como se fossem duas cargas, a força gravitacional entre esses dois planetas é dada por essa mesma formulazinha aqui, ó.
Claro que vai mudar a constante, né? Aí vai entrar aí a gravidade. Mas é nessa mesma estrutura aqui. Não sei se vocês trabalharam isso lá na Física 1. Força gravitacional. Trabalharam ou não? Bom, estão calados. Então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Qual matéria, professor, que o senhor falou de força gravitacional? Física 1. Foi bem difícil. Física 1 foi bem complicado pra gente com outro professor lá. Tá. Mas é isso aqui, ó. A mesma coisinha aqui. Opa, deixa eu só colocar aqui, peraí, a minha bateria. Mas eu acredito que não chegou a ver, não. Tá me chamando de abelha, rapaz. É isso? É o áudio do Marcelos aí. Marcelos? Aí. Como tá no enxame de abelha, rapaz? Parece. Achei que ele tava sendo abduzido, doido. Ó, deixa eu ver aqui como nós estamos. Aqui é a mesma coisa, eu já acabei de mostrar a vocês aqui, ó. Duas cargas, distância. Então, por exemplo, se eu tenho duas cargas a uma distância aqui de 10 centímetros e uma carga vale 10 microcoulomb e a outra carga 10 microcoulombs, uma força dá de 89,876 newtons. Se quiser, vocês podem até calcular aí para comprovar. Vamos fazer essa continha aqui? Calcule essa força aí para mim, para ver se dá isso mesmo, para ver se esse simulador tá ok. Ele tá dando a constante vezes 10, né, professor? Oi? Que vai multiplicar, ele tá dando a constante vezes 10, que ele vai multiplicar 10 por 10, dividido por 10 vezes a constante. Não, mas é assim. Peraí, deixa eu... Isso aqui é um exercício que eu vou fazer com vocês agora, tipo uma revisão. Mas enquanto isso aqui, vamos pegar aqui. Cadê? A força vai ser igual. A carga vale quanto? 10 microcoulombs, certo? Como as cargas são positivas, a força é de repulsão, né? 10 microcoulombs. A constante, vamos usar 9. Vou usar 9 para facilitar. 9 vezes 10 a nona, não foi isso? Foi. Deixa eu botar. É que os valores estão tudo igual, professor. É 10 vezes 10 dividido pelo R ao quadrado, que dá 10 vezes 10. Aí só... Então, vezes a carga, que é 10 micro, que aí é 10 a menos 6. Vezes 10 micro, vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância. Quanto é a distância aqui? A distância é 10, né? 10 centímetros. Mas aí eu tenho que converter para metros. 0,1 ao quadrado. 10 centímetros é 0,1, não é isso? Deixa eu ver aqui. 10 centímetros, 10 centímetros. 0,1 ao quadrado. Então, isso aqui é 10 a menos 1. Eu vou deixar só em potência de 10. 10 a menos 1 ao quadrado vai ficar 10 a menos 2. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Menos 6, ó. Fazer essa conta. Pode fazer essa conta na calculadora, mas eu vou fazer aqui de cabeça. 10 vezes 10 a menos 6 é 10 a menos 5. Aqui é 10 a menos 5. 10 a menos 5 com 10 a menos 5 é 10 a menos 10. 10 a menos 10 com 10 a nona é 10 a menos 1. 10 a menos 1. Esse 10 a menos 2 sobe 10 ao quadrado. 10 a menos 1 com 10 ao quadrado dá 10. 10 vezes 9 dá 90. 90 newtons.
Isso usando 9 vezes 10 a 9. Mas a gente viu que é 8,999. Então, se é 8,99, seria 89,9. Tá vendo? Newtons. Beleza? A conta é essa, ó. Não esqueça, aqui tinha um micro. Converte. Aqui está em centímetros. Converte para metros. E aí é só jogar naquela fórmula que você tem a força aqui, ó, 90 newtons aproximadamente. Ok? Muito bem. Professor, Oi. com esse cálculo também a gente mede a força daqueles ímãs de neodímio, ou não? Força De atração e repulsão daqueles ímãs de neodímio. Uai, Não é pode. medido. Assim, tem que levar outras coisas em consideração, porque isso aqui é para cargas pontuais, né? É o que eu te falei. Onde a massa é desprezível. As dimensões dessa carga são desprezíveis. Isso aqui é do ponto de vista de elétrons, de átomos. Mas, como eu te falei também, existe essa fórmula onde a gente troca essas cargas por massa. Entendi. Entendeu? Aí, mas é nesse mesmo sentido aqui. É inversamente proporcional ao quadrado da distância, à massa dos objetos. Só o que vai mudar seria a constante aqui. Mas é isso aí. Eu trouxe aqui para vocês uns exercícios. São 3 questões. Até mesmo porque a gente vai relembrar para a nossa avaliação, que é semana que vem. Aí eu também queria combinar com vocês. Eu não sei. Eu posso aplicar ela semana que vem. Deixa eu ver aqui. Até que tempo eu tenho? Ou eu posso aplicar dia 29. Vocês que sabem. O que seria melhor? Semana que vem, para ficar mais na cabeça ou não? Mas o que você faria semana que vem? Ia ter aula normal ou você ia Não. deixar vago para estudar? Sim, se a nossa avaliação, você está dizendo, for dia 29, Isso. aí deixaria para vocês estudarem. Entendi. Entendeu? Mas eu posso também aplicar dia 22, aí é com vocês. Aí é o que eu vou discutir aí depois que a gente fizer esses exercícios. A nossa avaliação. Então, coloquei aqui uma questãozinha sobre resistência, né? Lembrando que o nosso conteúdo que eu vou abordar é resistência, tensão, corrente, energia, potência, todos esses conceitos. Capacitância, indutância, circuito RLC e, por fim, essa parte aqui de eletrostáticas, em particular a lei de Coulomb. Então, olha só, bora lá. Essa primeira questão aqui. Então, comercialmente, desprezando a tolerância, os resistores têm seus valores de resistência identificados a partir de um código de 3 cores, impresso sob a forma de anéis no próprio corpo do resistor. Lembra desse código que eu expliquei em uma aula aí? Lembro, mas não sei o que é mais não. Tem que estudar de novo. Hã? Eu lembro, mas não lembro o que é mais não. Tá. Essas cores que normalmente ficam aqui nos resistores, aí eu até mostrei um simulador aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, se tem aqui. Só para mostrar um resistor para vocês. Tirar esse.
Aqui, ó. Acho que esse aqui dá para ver. Não vai mostrar o resistor não, né? Deixa eu ver aqui. Código. Mostrar aqui que fica melhor para vocês. Qualquer um aqui. Aqui, ó. Um resistor seria um componente mais ou menos desse tipo. Isso para laboratório, para parte de eletrônica e tudo mais. Obviamente que resistência a gente tem de vários tipos. Por exemplo, a de chuveiro elétrico é um pouco diferente. Mas, em se tratando desses resistores aqui, existem as cores aqui em cima, ó, dele, ó. E essas cores definem o valor da resistência desse material, desse resistor. Basta olhar para as cores, olhar aqui na tabelinha e dá para identificar qual é a resistência dele. Lembra? Acho que eu mostrei isso para vocês aí. Tem uma aula gravada aí. É só procurar aí lá no meu canal no YouTube que vocês encontram. Principalmente quando eu falei sobre lei de Ohm. Então, ó, vamos relembrar aqui. O preto vale 0, o marrom vale 1, o vermelho vale 2, laranja 3 e assim por diante. Ó, o branco vale 9. Eu estou desprezando a quarta cor aqui, que é a tolerância. Veja aqui que eu estou desprezando a tolerância. A tolerância, normalmente, a gente não utiliza. Ai, tá travando. As cores utilizadas nos anéis A, B e C correspondem aos números indicados na tabela. Sendo assim, um resistor apresenta a sequência de cores A, B e C, respectivamente, verde, amarelo e vermelho. Ó, na mesma sequência, ó, respectivamente. Ó, o A é o verde, então a resistência aqui, ó, resistência vai ser igual a quanto? A primeira cor, né, verde. Aí você vem aqui na tabela, verde vale quanto? 5. Aí você põe o número 5, representa o primeiro dígito, que é 5. Segunda cor, amarelo. 4. 4. Então você já põe o 4 aqui, ó, ficou 54. Ok? Terceira cor, vermelho. 2. 2. Aí aqui você vai pôr o quê? Não é um 2. Você vai pôr 2 zeros. Porque aqui é o fator multiplicador. Na verdade, isso aqui seria assim, ó, vezes, a fórmula seria essa, vezes 10 elevado a cor. No caso, como vermelho é 2, vezes 10 elevado a 2. Para facilitar, é só pôr a quantidade de zeros que for a cor. Vermelho é 2, eu ponho 2 zeros. Se fosse violeta, a terceira cor 7, eu ia pôr 7 zeros. Ok? Então, a primeira cor é o primeiro dígito, a segunda cor é o segundo dígito, a terceira cor é o fator multiplicador. Aí você olha qual é a cor e põe a quantidade de zeros correspondente a essa cor. Entendido? Ou não? Hein? Relembrado e entendido. Entendeu agora? Então, essa é a minha resistência em ohms. Não sei nem, depois eu procuro aqui. Cadê o ohmzinho? Tá por aí? Tem algum ohms? Depois. Não vou botar unidade agora, não. Só para ganhar tempo. Vou até só escrever. Só que a questão não está dizendo isso, né? Ele quer o quê? Aplica-se a esse resistor uma tensão de 27 volts.
A intensidade da corrente que atravessa em miliampere. Então, lembrando, a lei de Ohm, que é V igual a R vezes I, ou seja, tensão é resistência vezes a corrente. Eu tenho o quê? A minha tensão é quanto? Ó, 27 volts. Ó, apliquei uma tensão elétrica de 27. Então, vai ficar 27 é igual a resistência. Acabei de calcular aqui. 5.400 vezes a minha corrente. I. Um I minúsculo aqui. Eu quero o valor dessa corrente em mili, né? Então, a corrente é só pegar os 5.400 que está multiplicando aqui e passar para o outro lado dividindo. Então, o I vai ser igual... 0,005. I vai ser igual... Você fez essa conta aí para mim. 0,005. Mais um zero? Assim? Isso. Isso aqui em ampere. Como ele quer em miliampere, basta andar com a vírgula aqui, 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então, I vai ser igual a 5 miliampere. Se eu andar com a vírgula 3 casas para cá, ó, porque 1 mili é 10 a menos 3. Se você dividir isso aqui por 1000, vai dar 0,005. Letra B. Ok? Achei. Então, relembrar isso aqui. Assim. As cores, tá a tabelinha aí, tá, é só olhar. Primeira cor, primeiro dígito, segunda cor, segundo dígito, terceira cor, fator multiplicador. Bom, essa segunda questão aqui. Um fio condutor de um certo material tem resistência elétrica R. Aí aqui eu acho que já é a segunda lei de Ohm, quer ver? A resistência elétrica de outro fio do mesmo material, com o triplo do comprimento e o dobro da área da seção transversal é igual a... E aí, façam essa daí. Deixar aqui na tela. Ou eu faço? Vou fazer. Então, olha só, relembrando a segunda lei de Ohm, deixa eu pegar aqui. Resistência é proporcional ao quê? A resistividade, que é o tipo de material. É proporcional ao quê? Ao comprimento dele. E é inversamente proporcional ao quê? A área da seção transversal. Não é? Se você pegar aqui nesse site aqui, ó, que eu mostrei para vocês, aqui lá da Universidade do Colorado, tem a segunda lei de Ohm, cadê? Eu vi por aqui. Aqui, ó. Ó, resistência é proporcional à resistividade, que isso aqui é o Rho, que depende do tipo de material. É proporcional a L, que é o comprimento do material, né? Deixa eu ver aqui se dá para aumentar. Cadê? Aumenta o L lá, professor, na barrinha lá que ela aumenta.
É o que eu pensei que tá aumentando aqui, ó. Então, se eu aumento o L, ó, aumenta a resistência, tá vendo? Que é diretamente proporcional, ó. Se eu diminuo, a resistência diminui. E a área é inversamente proporcional à área. A área é essa seção aqui, ó. Imagina que isso aqui é um condutor, onde essa área circular aqui, ó, quanto menor, né, ou seja, um fio mais fino, um condutor mais fino, a resistência é maior. Se a seção é maior, um fio mais grosso, a resistência é menor, porque isso aqui é inversamente proporcional. Também depende da resistividade, né, do material. Então, essa lei que vocês vão usar para fazer essa questão, ó. Eu tenho inicialmente um fio condutor que tem resistência R. A resistência elétrica do outro fio, então vamos lá. R do outro fio, vou chamar aqui de R', é igual a ρ. Não quero pôr equação, eu vou colocar assim, ρ. Isso aqui é a minha resistividade. Vezes L. Ó, primeiro eu vou colocar o R. Lembrando que R é igual a ρ vezes L dividido por A. Essa é a resistência aqui desse primeiro condutor, que vale R. O segundo, que eu vou chamar aqui de R', é igual ao quê? Como é o mesmo material, ó, tá vendo aqui o mesmo material? Se é o mesmo material, é o mesmo ρ. É a mesma resistividade. Só que aí tem o triplo do comprimento, né? Ou seja, qual o comprimento desse resistor aqui? É 3 vezes o outro comprimento. Não é isso? O comprimento dele é 3 vezes o comprimento inicial aqui. Dividido. E quanto é a área? O dobro da área do primeiro. Então, como é o dobro, 2 vezes a área. 2 vezes a área. Então, essa é a minha resistência nova. É ρ vezes 3L dividido por 2A. Mas se vocês observarem aqui, ó, eu vou pegar esses números aqui, ó, só ajeitando de uma outra forma. Ó, se você ver que, se eu pôr o 3 para cá, vezes, e pegar esse 2 e trazer para cá, 3 dividido por 2 é 1,5, né? Ó, quem é ρ vezes L sobre A? Né, o R? Então, isso aqui é o R, ó. É porque isso aqui ficou 2A, aqui teria que ser 2 vezes A. Entendeu? Ó, ρ vezes L sobre A é o meu R. Ou seja, a nova resistência vai ser 1,5 vezes a resistência do primeiro fio. Que é isso aqui. Ok? E aí? De boa. Bom, agora eu quero chegar. Ok, eu tava tentando isolar o rho aqui, mas não foi direto. Não, é só substituir, ó. Substituir ρ, LA aqui. Ó, ρ, LA, que isso aqui é tudo, como é multiplicação. Entendeu? Isso aqui é multiplicação. Rho vezes L sobre A é o R, ó. Você já tem essa continha. Entendi, foi mais rápido. Agora aqui, ó. Essa é da aula de hoje, de eletrostática. E é uma questão, assim... Dei uma procurada aí na internet, peguei uma questão que eu achei bem interessante. Não foi eu que elaborei. Mas ela é interessante porque aborda vários conceitos. Não somente o da lei de Coulomb, mas aborda aqui alguns conceitos de matemática e de mecânica.
Então, imagina só, eu tenho uma carga, eu vou dar uma lida, vou dar uma explicada, e eu quero que vocês, eu vou deixar um tempozinho aí para vocês raciocinarem nela, daqui a pouco eu faço. Mas a carga Q1, ó, 25 nanocoulombs, esse N de nano. Quanto é um nano? 10 a menos 9. Então, a carga Q1, ó, que está aqui, ó, vale 25 nanocoulombs, positiva, ela. Está bem aqui na origem. A carga Q2 vale menos 15 nanocoulombs. Q2 aqui, ó, tá aqui, vale menos 15 nanocoulombs. Que está no eixo X, em X igual a 2. Tá aqui, ó, o 2 aqui. Se olhar só para o gráfico já dá para ver, não precisa nem olhar para aqui para esse enunciado. A carga Q0, que é essa daqui, vale 20 nanocoulombs, que ela é positiva. E está aqui, ó, no ponto 2, 2, ou seja, no x igual a 2 e no y igual a 2, como mostrado na figura abaixo. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica resultante em Q0. Ok? Querem pensar aí? Vou dar 5 minutos para vocês treinarem aí. Usar a lei de Coulomb. Mas vai ter uma geometriazinha no meio aí, resultante. Uma geometriazinha? Uma geometriazinha não. Uma geometria. Ou a geometria. Deixa eu ver aqui. F. Deixa eu só colocar aqui a forma. É K vezes Q. Chamando Q1 vezes Q2. Na verdade, eu vou botar. É porque senão pode ser confundido, mas. Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui. QI e QF, que é inicial e que é final. É. Senão vai confundir com aquele. Isso aqui. Q1 e Q2 que tá ali. É. Dividido. Pelo raio ao quadrado. Pelo raio. Pelo raio, não. É pela distância. Essa é a fórmula que eles vão usar. Bom, vou tomar uma água aqui. 5 minutinhos aí para vocês resolverem. Alan, não é vai copiar da internet não, viu, Alan? Já deve ter que pesquisar, já voltou. Ele saiu, entrou de novo. Nada. Rapaz, aí tem resultante, tem resultante de menino, é cálculo pra cacete, sim. Bom, eu vou fazer, porque eu tô vendo aí que vocês já estão reclamando aí. Deixa eu ver aqui primeiro como é que eu desenho aqui. Deixa eu pegar isso aqui e levar lá pro Paint. Menino esperto. Achou na internet aí ou não? Eu peguei de pá. O Alan que é expert nisso aí. Não, assim, eu peguei a questão, não tinha a resposta não, viu? A não ser que você ache aí, mas a gente vai fazer aqui ao vivo. O Alan Sempre faz tem, sempre. O Alan é experiente. Alan, ele tá mudando de DJ Alan pra Hack Alan. Da Anonymous. Ei mesmo. Essa foi boa, hein? Ele paga mensalidade R$ 39,90.
Olha o outro que sabe bater o preço. Mensalidade é cara, tem que pagar a anualidade lá, acho que é 99. Você deve pagar então anualidade. Como é que eu aumento isso aqui? Bom, para eu desenhar aqui, ó, eu tenho uma carga Q1 que é positiva, preste atenção aqui. Eu tenho uma carga Q2 que é negativa, e eu coloquei uma carga Q0 aqui que é positiva. Ele quer a força elétrica resultante com relação a essa carga aqui. Então, vamos ver qual é a força que esta carga exerce sobre essa. Ou seja, a força elétrica com relação a Q1 e Q0. Para isso, você tem que traçar um eixo aqui, ó. Certo? Entre essas cargas. Como? Vou fazer um eixo aqui grandão, mas deixa eu fazer menor aqui. Ok? Do centro para outro. Como essas cargas têm mesmo sinal, acabei cobrindo o sinal ali, né? Como essas cargas têm o mesmo sinal, o que que acontece? É força de quê? De repulsão, não é isso? Ou seja, vai ter uma força para cá. E uma força para cá. Concorda? Essa carga e essa carga, a tendência é elas se repelirem. Uma aí para esse lado de cá e essa aí para esse lado de cá. Ok? Com relação a essas duas cargas aqui, ó, essa carga aqui, o que que ela afeta nessa carga aqui? Se eu traçar um eixo aqui, ó, entre as duas, como elas estão uma sobre a outra, ó, bem aqui, ó. E elas são de sinais contrários, uma é positiva, outra é negativa, a tendência é que essas cargas se atraiam, não é isso? Então, há uma força nesse sentido, e há uma força nesse sentido aqui. Há uma força aqui e há uma força aqui, ou seja, de atração, certo? Então, se eu pegar isso, o que eu quero analisar é a força resultante aqui, ó. Essa aqui eu vou chamar aqui de F1. E aqui eu vou chamar de F2. Deixa eu só selecionar aqui. F1, essa força. E F2. Como é que eu arrasto isso, cara? F2 é bem aqui. Estão entendendo? Então, eu tenho um F1 puxando essa minha carga Q0 para aqui, ó, nessa direção e nesse sentido. E eu tenho uma força F2 puxando aqui para baixo, essa minha carga aqui em relação dessa daqui. Então, eu tenho duas forças e a questão ela quer a força resultante. Ou seja, eu tenho uma força F1, uma força F2, eu quero a força resultante. Isso aqui vocês vão trabalhar muito em mecânica. Essa questão de vetores, soma de vetores, porque nada mais é que isso aqui um vetor. É um vetor. Um vetor é o quê? Tem uma intensidade ou um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Um vetor tem essas três características. Módulo, direção e sentido. Então, eu tenho dois vetores aqui e eu quero achar o resultante. Aí aqui, como tem se fosse um ângulozinho de 90 graus, era fácil, era só aplicar Pitágoras. Mas aqui não.
que vocês vão usar? Aqui a gente vai usar a regra do paralelogramo, que consiste em quê, ó? Se você pegar esse mesmo vetorzinho aqui, ó, traçar aqui. Cadê a linha? Traçar aqui para baixo, ó. Antes disso aqui, ó, peraí. Melhor começar daqui. Vamos traçar daqui Tem que fazer a projeção do eixo X, né, professor? Vou traçar aqui um paralelo aqui, ó, um vetorzinho paralelo, que é esse mesmo aqui, que seria essas projeções. E vou traçar um aqui para baixo, que é referente a esse outro vetor aqui. Ok? Formei o quê? Um paralelogramo, tá vendo? Ou seja, ó, eu peguei esse vetor, trouxe ele para cá, ó, paralelo. Peguei esse vetor, trouxe ele para cá também, aqui paralelo a ele, formando um paralelogramo. Por isso que essa regra é chamada como a regra do paralelogramo. Então, o vetor resultante é só pegar aqui na origem e nessa interseção aqui, e aqui seria a minha força resultante, ó. Eu posso até aumentar um zoom aqui. A minha força resultante vai ser essa aqui, ó. Que eu vou chamar aqui de F. Opa. F. Entenderam o desenho aí? Entendido. O Fzinho tá aqui, eu vou até colocar ele aqui para... O problema agora... Bom, com isso aqui, ó, gente, eu já encontrei o que aqui? Eu já encontrei a direção e eu já encontrei o sentido da força resultante. Essa carga, ela vai tender a vir para esse lado de cá, ó, nessa direção e nesse sentido. Ela não vai vir para cá, ela não vai vir aqui para baixo, nem vai ficar aqui para cima. Ela vai andar aqui nesse sentido e nessa direção. Agora, quanto vale essa intensidade? Quanto vale esse módulo, essa força? Aí é que eu vou ter que usar a lei de Coulomb. Para achar esse F, eu preciso achar essa força F1. Eu preciso achar essa força F2, que aqui é só usar a lei de Coulomb, ó, F1 e F2. Então, eu acho F. Ok? Quem é F1? Quem é F1? F1 vai ser a força exercida dessa carga com essa carga. Então, vai ser K vezes essa carga, dividido por essa distância ao quadrado. E observe que eu não tenho essa distância assim, eu tenho que calcular ainda essa distância. Quem é F2? F2 vai ser quem? Vai ser essa carga vezes essa carga, né, vezes a constante, dividido por essa distância ao quadrado. Então, eu tenho F1 e F2. Então, bora lá. Vamos calcular F1. F1. Vocês querem fazendo agora? Deu para entender ou não? Quem é F1? Vai ser quem? Vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga Q1. Quanto é Q1? 25 nano. Nano é quanto? 10 elevado a menos 9. Tudo bem. Ó, vezes Q1 vezes Q2. Não, quem é Q2?
Ou vezes, na verdade, aqui é zero, né? Eu estou fazendo a força entre essas duas cargas aqui, ó. Então, é a constante vezes essa carga, que é 25, vezes essa outra carga aqui, que vale, Q0 vale 20 nano. Vezes 20, vezes 10 a menos 9. Dividido por essa distância, ó. Agora, quanto vale essa distância aqui, ó? Ó, daqui para aqui vale quanto? Não vale 2? Daqui para aqui vale quanto? 2. 2 também. E aqui, como tá um em cima do outro, ó, aqui é 90 graus, ó. Aqui é 2. Aqui é 2. Essa distância aqui é a hipotenusa, ó. Não é isso? Aí a teorema de Pitágoras, ó. Isso aqui ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Como eu preciso disso aqui ao quadrado, ó, eu já preciso dessa distância ao quadrado. Eu nem vou calcular a raiz, ó. Isso aqui ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4 dá 8. Concorda que essa distância aqui ao quadrado vale 8? Sim, senhor. Entenderam? Muito bem. Mas não tem que tirar a raiz, não, professor? Ó, a fórmula é R ao quadrado, é a distância ao quadrado. Tá, beleza. Você pode até tirar a raiz, depois você vai ter que elevar ao quadrado, Tá. aí volta. Então, aqui é 2, que dá 4, aqui é 2, que dá 4, 4 mais 4 dá 8. Então, aqui é F1, me ajuda nessa conta aqui. Tô sem minha calculadora. Ei, Jeff, tá com a calculadora aí? Bora fazer aqui umas continhas. Ó, isso aqui, eu corto com isso aqui. Mas aí fica faltando fazer 9 vezes 25 vezes 20. Mas isso é fácil aí. Então faz. E divide por 8. Aí dá 9 vezes vezes 19. 5 vezes 20. 9 vezes 25 vezes 20, isso. Por 8. Deu quanto? 562,5. 62,5. Então, vezes 10 elevado a 9. Coulombs. Desculpa. Newtons. Minha força. Ok? Confere aí, ó. É isso mesmo. Cortei esse com esse, só fiz 9 vezes 25 vezes 20, dividido por 8, e sobrou 10 a 9. Muito bem. Agora eu vou precisar calcular F2. F2 vai ser essa força aqui entre essas duas cargas, ó. Vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes Q2. Quanto é a carga de Q2? Menos nano. O menos você esquece que é em módulo. Então, vou botar aqui 15 nano. Q0, 20. Então, o 20 permaneceu. Dividido pela distância das duas cargas ao quadrado. Ó. Qual é a distância daqui para cá? Né? 2? Ó, é 2 daqui para cá. Ó. Ao Sim. quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui, esse aqui eu corto com esse aqui, faz 9 vezes 15 vezes 20, dividido por 4. Dá 67,5 vezes 10 a menos 9. 675. Não, tem que, Professor, tá aparecendo. tem que dar exato, porque ó, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 9, 675. 675. É isso mesmo, eu contei errado aqui nas casas. O professor tá parecendo o Hulk, no caldeirão do Hulk lá, perguntando por menino. Como assim? Os meninos gênios lá. Porque, ó, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 9, 45. 45 vezes 15, aí é 675, né? Cortei esse com esse, sobrou 10 a menos 9. Então,
eu tenho os valores das forças, F1 e F2. Eu vou voltar lá no meu desenho. Ó. Eu tenho o valor de F1 aqui, tenho o valor de F2 aqui. Ó. Precisa achar a força resultante, que é essa daqui. Pela lei do paralelogramo, que vem lá da lei dos cossenos, não sei se vocês lembram, mas vai ficar o quê? Que essa força resultante aqui ao quadrado é igual a essa força aqui ao quadrado, mais essa força ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo entre essas duas forças. Lembra dessa fórmula? Caralho. Eu não. Lei dos Doido. cossenos. Aí tem um pequeno detalhe. Deixa eu colocar lá a fórmula. Lei dos cossenos. Professor, Oi. como lá ali tem um ângulo de 40 e 90 graus e são duas medidas exatas, eu não posso dizer que aquele ângulo lá é 45 e já fazer direto com o cosseno? Aqui, É? qual ângulo? Eu preciso desse ângulo aqui, ó. Deixa eu só ver se eu consigo desenhar ele aqui. Eu preciso do ângulo entre essas 180, duas 180 menos, forças, ó. 180 menos 45. Certo. Por quê? É isso que eu queria deduzir isso para você. Porque assim, ó, É porque aqui é por que 90 você sabe como é graus. que vai ser 180 menos 45? Porque esse ângulo aqui é 45. É. Mas como é que eu sei que ele é 45? Daqui, ó. Ó, se você pegar, quanto vale isso aqui? Não vale 2? 2. Quanto vale isso aqui? Não vale 2? Se você achar esse ângulo aqui, ó, tangente desse ângulo, por exemplo, tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 2 dividido por 2 é 1, arco tangente de 1 dá 45 graus. Ou seja, esse ângulo é 45 graus. Esse ângulo é 90 graus. Obviamente, esse ângulo é 45. Poderia achar 45 aqui também, 45 graus aqui, ó, fazendo esse número, que é 2, dividido por esse, que é 2. 2 dividido por 2 dá 1. E se eu aplicar o arco tangente de 1, dá 45 graus. Então, se esse ângulo é 45 graus, esse ângulo aqui, ó, se isso aqui é 180, ó, por isso que isso aqui é difícil. E na mecânica muitos erram. Porque tem que saber a questão de ângulos, tem que saber a questão desses complementos, suplemento, tangente, cotangente, seno, cosseno. Então, se aqui é 45, e se isso tudo aqui é 180, aqui é 180 menos 45, que vai ficar 135. 135. Então, o ângulo entre essas duas forças aqui é 135 graus. Muito bem, já fizemos essa conta aí. Então, ó, só para colocar aqui a fórmula. Deixa eu passar isso aqui para baixo. A força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado. Opa, aí isso aqui vem lá da lei dos senos, viu? Dos cossenos, quer dizer. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ó, a lei dos senos, só quer dizer dos senos, a lei dos cossenos é menos. Só que aí tem uma regrinha que é o que vem daqui, ó. Tem a diferença da regra do paralelogramo para a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é menos 2 vezes. Só para vocês entenderem. 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno do ângulo. Vou botar um símbolo aqui. Alfa ou teta, tanto faz. Cadê um aqui?
Ó, Esse cosseno interno. Isso aqui é a lei dos cossenos. Só que esse ângulo aqui que ele está se referindo seria um ângulo, não um ângulo de origem com origem entre essas forças. Seria assim, ó. Se eu tenho esse vetor aqui e o outro vetor aqui, seria o ângulo aqui, ó. Mais ou menos o ângulo entre as duas forças, assim, uma com a origem e com a extremidade. Seria esse ângulo aqui que trata a lei dos cossenos. Como eu estou trabalhando com esse ângulo aqui, ó, que esse ângulo é a mesma coisa desse, e o cosseno desse ângulo é a mesma coisa do menos cosseno desse ângulo, ó, que eles aqui são complementares, essa fórmula, em vez de ser menos, eu uso mais. seria Ok? 45. Não, esse ângulo aqui é 135. Eu tô usando. Para não usar o de. Para não usar o Pra não seno usar de 45, eu vou usar o cosseno de 135. Isso. Ou para não usar esse ângulo aqui, que normalmente você não tem esse ângulo, você vai ter esse. Então, resumindo, gente, quando vocês forem usar a lei do paralelogramo, vocês vão usar essa fórmula aqui, ó. E vocês vão usar muito em mecânica. Muito, muito, muito em mecânica. É tipo assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Imagine que você tenha um vetor para aqui. Tenha um vetor para cá. Certo? Eu preciso saber esse ângulo aqui, ó. É o ângulo entre os... Não é 90 graus não aqui. Ficou parecido, mas poderia ser diferente de 90 graus. Mas tanto faz. Então, para saber o resultante, ó, que vai ser... É só você projetar aqui, ó. Paralelo, ó, por isso que se chama a lei do paralelogramo, ó. A força resultante, ela vai estar aqui, ó. Então, essa força resultante aqui, ó, é só você pegar o módulo dessa ao quadrado, depois mais duas vezes essa força, vezes o cosseno desse ângulo. Agora, muitas vezes vai ser o problema é encontrar esse ângulo. Que foi aqui, ó, aqui na figura não estava dado o ângulo. Aqui na figura a gente teve que fazer uma matemática para encontrar esse ângulo. Tinha essa distância, eu acabei encontrando esse ângulo, e por consequência encontrei esse ângulo aqui. Então, ó, é só usar isso aqui, ó. Eu já tenho o valor de F1 que está aqui. Eu já tenho o valor de F2 que está aqui. 2 vezes F1 vezes F2. Lembrando que esse ângulozinho aqui agora, acabei de calcular, θ vale quanto? Eu botei ali 135, né? 135 graus. Então, vamos lá. Vamos pôr aqui nessa fórmula. E me ajudem aí, que eu estou sem calculadora científica aqui. F1, esse valor ao quadrado aqui, ó. Escreve a minha calculadora científica lá. F2. Minha calculadora científica lá. Primeira gaveta daquele balcãozão. F2 tá lá. aqui. Aí F1. Vamos lá, estou só substituindo os valores. 2 vezes isso. E vocês vão me ajudar aí na conta. F2 cosseno de 135. Opa. Aí depois que achar isso tudo aqui, ó, tem que passar esse quadrado para lá e tirar a raiz quadrada, viu? Joga isso aí no Google, professor, que ele dá a resposta. Dá? Ah, ele tem uma calculadora lá que dá.
Vai não saber disso, não, ué. Ó, lembrando que isso aqui tá em grau, viu? Então, a calculadora no modo grau. Joga no Google direto lá. Vamos ver se ele é bom de matemática mesmo. 484,84. Como é, rapaz? Já fez a conta? Ah, ligeiro. Ele não tá reconhecendo os parênteses. Bota lá não, bota lá Não no... é, não? Não, ele tem que ser naquele normal, no ao lá, ao. Na Aqui? Aqui, Ah. do lado. E Não, ele não reconheceu, não. Geralmente ele dá a resposta bem na primeira janela aí. Mas é porque tem colchete aqui. se fosse o Google do Alan, o Google Chrome do Alan, tá. Não, mas ele dá a resposta também. Ele dá a Calculador resposta. aí, cadê? Me mostra aí. Deixa eu ver se dá para cortar alguma coisa aqui de cabeça, mas não dá, não. É muita conta quebrada. Você fez na calculadora aí, Jote? Fez. Deu quanto? Só 484,84. O resultado final ou é... Final. Hã? Final. A raiz já dele aí. Já é a raiz? Já. Sem ser a raiz dá 235.0,72,03. 235. 0,72,03. Deixa eu ver só para ter uma noção aqui. 10 a menos 9 dá 10 a menos 18. Não, tem 10 a menos 9 ali, né? Eu tava vendo esse site, tá com isso. Caramba aí. Tá Pois errado. é, aqui dá 10 a menos 18, aqui dá 10 a menos 18, aqui tem 10 a menos 18, então vai ficar 10 a menos 18. Aí, aqui eu tenho 10 a... Tô com 10 a terceira, 10 a terceira. Não, bicho, esse negócio tá errado, cara. Tá. Tô fazendo aqui também, professor. Você tem que ter noção de grandeza. Ó. Eu já vi jogos que isso aqui já vai dar 10 a menos 18. 10 a terceira vai dar 10 a sexta. Com 10 a menos 18 com 10 a sexta, cara. Bora. 2,35 vezes 10 a menos 13. 2,35 vezes 10 a menos 13. Quero que alguém confira isso, ó. O Ed tá fazendo aí, parece. Tô. 10 a menos? Isso. 13. Mas... Eu esqueci um ao quadrado aqui também. mas é por isso aí que essas forças aqui estão pequenas. Aí, confere aí depois. Aí tem que tirar a raiz quadrada disso ainda, né? 4,34 vezes 10 a menos 7. 4,84 10 a menos 7. Só confere aí para não ficar feio. Tô conferindo. Tinha visto aqui. Se essa calculadora botar em graus aí, não. Tem que dar em graus a calculadora. A tua não tava, não? Tá. Rapaz, aqui tá dando 1,81 vezes 10 a menos 6. Deixa eu olhar aqui uma coisa aqui. Eu copiei isso aqui da internet. Deve ter a resposta. Você já tá calculando a raiz ou sem raiz? Hã? Tô calculando com a raiz ou sem a raiz? Fiz com a raiz depois. O teu deu quanto? É, isso aí mesmo o resultado. Professor. Quanto? 1,66? Ué. É?
Professor, mas aqui tá menos 7, professor, por quê? Não, eu quero saber qual foi o seu resultado aí. Não, o meu deu 1,81. 1,81 vezes o quê? 10 a menos 6. Mas o cálculo aí, professor, está elevado a menos 7, ó. Qual? É mesmo, olha lá, ó. Na fórmula 5,63 vezes 10 a menos 7. aí dele tá Ele 5,60. tá tudo a menos 7, por quê? E o nosso tá tudo a menos 9. O E F1? o cosseno dele tá de 45 graus. Ó. Não, mas aqui tá Porque menos. tá menos, não tem problema não. Ó, Mas o dele tá... 5,60, a não ser que ou é diferente, vamos ver aqui, 5,63 vezes 10 a menos 7. Cadê o da gente? 5,63 10 a menos 9. Mas então ele levou tudo a menos 9 e levou tudo a menos 7. Ele, olha Mas lá, o da gente é 562, rapaz. Se eu botar pra cá, fica 5,62 vezes 10 a menos 7. sim. Entendeu? Ah, sim. É porque o dele é 5,62. O da gente é 562. É a mesma coisa. Eu vou entrar... Deixa eu ver bem. Eu vou entrar de novo na live pelo meu celular, bem que eu vou filmar na calculadora pra eu ver o que eu tô errando aqui, então. Não, então, o negócio é que a conta não tá batendo, porque tá tudo certinho, tá vendo? Olha aí, pessoal. A não ser que esse valor aqui ele errou também na conta, né? Não vou garantir que o que eu Olha aí, sei que o professor. certo é isso aqui, ó. Olha aí o quê? Deixa eu ver aqui. Olha o meu aí, ó. Cadê, Éder? Eu aqui, ó. O outro. De baixo. Aí. Esse é meu celular. Cadê? 2 cliques, não? Não dá pra ver, não. Tá tremendo. Tá É melhor nervoso. você tirar uma foto. Tem como andar? Acho que não tem. Deixa eu dar mais perto aqui. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. 562 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, mais 675 vezes 10 a menos 9. Peraí, volta mais um pouquinho aí, só um minuto. Vá ao quadrado, mais... Aqui Opa, não é vezes não, ó. Aqui é 2 vezes. Então, calma aí. Você não botou vezes não. Não, é que eu achei que esse ponto do senhor aí era ponto mesmo. Não, é vezes. Então, vamos lá. Voltando lá. Corrigido. Aí vai Calma. dar o número aqui, eu corrigi aqui, deu. Peraí, vai. Deixa eu ver aqui. 2 vezes. Vai, passando aí um pouquinho. Vezes o cosseno de 135. 2 vezes 562. Vai. Não, e cadê a outra força, moço? Que outra, moço? É duas. Ou Aqui, 675. ó, é 2 vezes essa, Eita lá. vezes essa. Tá de ser burro, rapaz. Tá vendo, rapaz? Vezes 675. Vai ser o 2,35. Vezes 10 a Quanto? menos 9. 2,35 vezes 10 a menos 13. 2,35 vezes 10 a menos 13. Agora tá certo. É a raiz quadrada. Aí, ó. E a raiz quadrada? Agora deixa eu tirar a raiz quadrada aqui. 4,84 vezes 10 a menos 7. Não, peraí. Tá dando errado, bicho. Ou ele fez errado. Deu quanto? Aí, ó. Deu quanto aí? 4,84 vezes 10 a menos 7? Eu não tô vendo. Raiz de 2,35. Deu quanto aí, homem? Rapaz, deu 4,84, 84 84. vezes 10 a menos 7. É isso mesmo. Eu não sei se eu confio nesse resultado. Porque, ó, você tá vendo que aqui tá batendo com o da gente, não tá? Tá tudo igual, ó. Tá vendo? Não tá? Tá. Só. Calma aí. Não, ele arredondou um pouco aí no 5,3. 63, né? Deixa bem, professor. Deixa eu fazer isso aí bem pelo dele aí. Calma aí. 5. Deixa eu fazer aqui também. Não é o mesmo cálculo, homem. 5,62. Vezes 10 a 7 elevado ao quadrado. Vou pegar uma calculadora, porque a minha calculadora não tá por aqui. 6,75 vezes 10
a menos 7 ao quadrado Menos 2. menos 2 vezes 5,63 vezes 10 a menos 7 vezes 6,75 vezes 10 a menos 7 Vezes o cosseno de 45. vezes cosseno de 45. Deu 2,35 vezes 10 a menos 13. Quanto? O mesmo nosso resultado. Mesmo Do- resultado que o nosso. Que o Ah, nosso. é? Foi. Deu Então ainda isso menos? tá errado. Tá. Deu a mesma coisa também era. Rapaz, o meu tá dando erro de sintaxe. Eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui. Mas é isso mesmo. É isso mesmo quanto, bicho? Eu preciso de uma resposta. 2,35 vezes 10 a menos 13. Deixa eu achar onde é que eu errei. A aqui. mesma resposta que nós. Me mostra a tua calculadora aí, Éder, de novo. Vamos lá. Cadê? Apresenta aí. A dele tá dando erro. Eu vou entrar aqui pelo meu celular. Peraí. Primeiro, a tua calculadora tá em grau? A minha tá. Vamos lá, aí, professor. Peraí, vamos lá. 6. Só vou voltar aqui, calma aí. Calma aí. Ó, tá faltando Tô vezes voltando aqui, que aqui. não vamos passar. Calma aí, que tem mais pra cá. 5,63 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, mais 6,75 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, menos 2. Cadê o vezes aqui? Bota o vezes aí. É isso Vou que tá botar, dando calma aí. erro sintaxe. Ô, menino. Pronto, vezes. Menos 2 vezes 5,2 vezes 10 a menos 7, vezes, vai, passa pro outro lado pra eu ver lá. Vezes 6,75 vezes 10 a menos 7, vezes o cosseno de 45. Lá tá menos, né? Bota igual. Olha lá. Aí, calma aí. Agora vai dar a resposta. Mesma coisa. Aí, ó. Deu a mesma coisa, né? Deu a mesma coisa do nosso Sim. Deu. e tira a raiz. Aí a raiz quadrada disso aqui, vamos lá. Raiz quadrada 4,84. disso aqui. 4,84 vezes 10 a menos 7, é? É. Ah, então, É, aí, ó. então é isso aqui. Ali, o cara errou na conta. Na verdade, esse site não é tudo confiável, não, porque isso aí são pessoas que fazem e põem lá. O cara botou, respondeu. Depois vocês podem até entrar no comentário aí, tá errado essa conta no final. Aí, Alan. O Alan é profissional. E ela já ia rodar, né? Se copiasse igualzinho de lá. Então é isso aí, ó. Observe que isso aqui, cara, teve muita coisa, bicho, ó. Principalmente aqui, ó, noção de ângulos, de trigonometria, lei dos cossenos, lei do paralelogramo. Isso aqui vocês vão usar muito em mecânica. Vocês vão trabalhar isso aí na próxima matéria, viu? Mas aí já é bom que já tem noção aqui. Professor, Oi. volta lá nos ângulos lá. Eu acho que tinha outra forma de achar o ângulo lá, não tinha não? Como assim? Que ângulo? Eu quero achar esse ângulo? É, Não, olha da aqui. força resultante aí, não tinha como se eu, tipo, do É. Q2 pro Q0 aí, traçar uma linha reta, né? Como se ele jogasse ele como se fosse o eixo X. Do Q2 pro Q0, eu não tracei aqui, ó. Não, usasse ele como a projeção do eixo X, não teria como a gente... Aqui. Não, olha o seguinte. achar o ângulo sem ser pelo paralelograma, só pela cena, para aquela tudo Não, cosseno assim, normal? Ó, veja que eu tenho essa força aqui, que é esse vetor, eu tenho esse vetor, não é isso? Aham. Deixa eu botar aqui. Então, imagina assim, vamos pegar F1 aqui e colocar aqui. Se eu estou tentando lembrar pela física do Física 1, nós vimos força resultante, era muito simples, até o senhor deu uma aula dela que nós falou, que se o senhor tivesse explicado, era muito mais simples do que o outro lá. Isso. Não sei se o Então, menino olha lembra só. também. Ó, Eu sei que era alguma coisa vezes o cosseno do ângulo.
Não, é porque isso aí é decomposição. Isso aí Ah, é, eu tava decompondo, tá certo. isso aí é outra coisa, entendeu? Mas eu posso fazer desse jeito também, mas aqui vai dar trabalho. Porque, ó, eu teria que decompor uma componente aqui para o eixo Y e uma componente para o eixo X. Aí, para esse outro vetor aqui, não precisa, porque já está no eixo Y, né? Aí, somar e depois fazer a hipotenusa aí, a lei do teorema de Pitágoras. Isso aí é uma forma, mas dá mais trabalho, usando cosseno e seno desse ângulo. Entendeu? Mas olha só, eu tenho esse F1 aqui e eu tenho esse F2 aqui. Ó. Se eu botar o F2 aqui, ó, se eu traçar o F2 aqui, olha só, F1 tá para cá e F2 vem aqui para baixo, né? A minha resultante é essa daqui, ó. É a mesma, tá vendo? Que é a mesma resultante. Isso aqui é uma forma de resolver, ó. Então, para achar essa resultante, você pode fazer a decomposição de forças, ó. Decompondo uma força para cá. Aí usa aquela teoria que eu ensinei lá. É a mesma coisa, tá certo. Dá a mesma coisa, entendeu? Só que isso dá Aquela... mais trabalho. Quando se você tiver assim, ó, isso dá mais trabalho, decompondo forças. Agora, se você tem, que é o caso que eu mostrei aqui, ó. Se você tem uma força para cá, uma força para cá, um vetor que seja para cá ou para cá, usa essa lei logo do paralelogramo. A resultante é esse aqui ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais duas vezes vezes o cosseno desse ângulo. Entendeu? É como se fosse um resumo da outra decomposição toda e a somatória dela toda. Isso, É verdade. isso. É só usar isso aqui que você faz direto. Então, lá na mecânica, eu não sei como é que o professor vai ensinar, mas se você usar essa lei do paralelograma aqui, você vai fazer mais direto. Beleza. Ok? Tá Então, confundindo com a da decomposição, tá certo. é decomposição, mas também sai por aí se você fizer decomposição. Só que o problema é que você vai atrás, tem que ir atrás de outro ângulo. Ok, então era isso aí. Vocês têm que exercitar. Agora, eu quero combinar aqui com vocês duas coisas: a data da prova e como vai ser a prova. Bora lá. Com relação à data, semana que vem ou na outra? O que é que vocês acham? Eu tenho dia 22 e dia 29. Eu, por mim, já resumia na semana que vem, já. Eu também acho melhor, porque assim, por exemplo, como o semestre começa dia 3, vai que tem que fazer ainda segunda chamada, tem que fazer prova final. Ixi, eu nem tava pensando nisso. É dia Não, não é 20. não é nem isso, é porque já tá mais morno na cabeça ainda, não esfriou tanto. Que Também. 2 semanas pra frente. Então vai ficar assim, dia 22. Ok? Por mim, ok. Isso. Top demais. Ficou doido, bugou agora. Ninguém. E questão de como seria a prova, o que você quer ver? Pois é, como seria a prova? Prova normal ou solta aí um trabalho já para dou uma semana aí para vocês resolverem? Como é que ficaria melhor? Ah, professor, na atual conjuntura, um trabalho, viu? Bem melhor. Do que uma prova no horário certinho lá e dá trabalho. O problema é que do trabalho, cara. Teria que pensar como fazer esse trabalho. Porque eu não sei porque esse negócio tá bugando assim aqui. Deixa eu que eu Você cliquei. tá botando a tela do senhor, vendo a tela do senhor. Mas eu teria que. Aí. Vou dar uma pensada aí. Vou pensar e eu só sei uma coisa.
É para próxima quarta-feira. Ok. Agora, se eu encontrar aqui alguma atividade interessante, vou procurar aqui. Tinha umas coisinhas no livro, cara, bem interessante, lá no Halliday. Uns experimentos, assim, que dá para fazer em casa. É teórico, entendeu? Eu vou pensar nisso aí. E Meio aí, prático. é, Professor, tem uma forma de dar a prova ou o trabalho, eu não sei se você está preocupado, a gente repassar um pro outro. exatamente isso. Mas ele mistura as questões mistura as respostas. É um aplicativozinho que ele já está Isso aí não serve de nada, pô. Isso aí é só você dizer, ó, a questão que se trata disso aqui, o resultado é 28. Aí, mesmo que ele mudou as alternativas, você vai saber a resposta. Não, mas além, assim, se eu boto lá umas 10 questões e assinala 5 só sendo do trabalho. Aí ele passa para cada um, ele passa um pacote de questão diferente. Mas é como se assim, ou eu Fazer um grupo de elaboro. matrícula. Oi? A minha namorada fez umas provas de direito assim, não foi tão fácil eles repassar por um para os outros, não, deu trabalho. Homem, é fácil demais, é igual. É só ela pegar o que. É só entrar num grupo e dizer, ó, quem tem essa questão? Não, apesar que isso aí é bobagem, porque a internet tá aí para consultar e tudo mais. Agora vocês têm que ter consciência, né? O cara tem que ter consciência se tá estudando, não tá, porque se for só pegando, cara, vocês que estão se prejudicando, aí. Eu não tô me prejudicando em nada. Seria ele passar 10 questões, cada aluno escolher 5 apenas para fazer, para ele avaliar. Não, mas é a mesma coisa As também. pessoas não iam fazer a mesma questão. A mesma coisa, pai. Ou vocês fazem as 10, ou eu faço diferente para cada um ou para cada grupo, aí sim. Aí não tem como, assim, cada um vai fazer. Divide em uns 3, 4 grupos aí, a gente faz uma live nos grupos, eu passo cada questão para um grupo diferente, tá bom? Não, ó, eu tô pensando em fazer trabalhos, assim, eu vou dividir a turma, deixa eu ver quantos tem aqui. Querendo ou não, se a gente reunir para responder, a gente tem que estudar aquela questão e responder junto e entrar como um acordo. Acaba que não é só um copiando. Tem uns que copia só. Copia. Mas isso aí vai ter a cabeça de cada hora. Tem uns 17. Eu vou dar essa semana, vou dar umas olhadas aí lá nos livros e eu vou ver o que se tem de projeto, alguma coisa assim que seja teórica para passar para vocês. A não ser que vocês tenham alguma outra ideia. É porque para fazer alguma coisa prática, experimenta que sim, não dá para fazer porque não temos tempo, material é difícil e tal. A primeira prova eu passei, foi um desastre, muitos grupos tiraram nota ruim, não fizeram. Lembrando que tem gente até sem nota, tem que fazer segunda chamada. Né? Eu vou dar uma olhada e talvez eu divida aí a turma, ou senão a gente faz um trabalho mesmo. Vou pensar aí, lá para sexta ou sábado eu mando alguma coisa no grupo aí para vocês. Mas vão estudando os conteúdos aí por enquanto. Beleza, professor. Beleza? Então é isso aí, valeu. Qualquer coisa, tô lá no Zap. Ok. Falou, até mais. Bom final de semana. Alô, valeu. Boa noite.